Junte as peças da sua vida. Eu sempre conto aqui nesse canal como é que foi o momento da minha vida onde eu deixei de fazer, não de maneira profissional, mas deixei de fazer o esporte que eu praticava durante muito tempo. E por conta dessa lacuna que ficou na minha vida, eu tive que começar a procurar um monte de hobbies, coisas diferentes, trabalho, pessoas, enfim, um estilo de vida onde ocupava todas as nuances da minha vida. Alimentação, amizade, fim de semana, dia de semana, trabalho, enfim. E uma dessas coisas que eu comecei a fazer foi montar quebra-cabeça. Sempre achei legal, interessante essas coisas difíceis que a gente vê na vida real, na internet, xadrez, quebra-cabeça, dama e tudo mais. E quando eu vi que eu criei uma boa disciplina de enxergar uma coisa difícil no caso do esporte, falei, pô, deixa eu enxergar uma coisa difícil também aqui em montar esse quebra-cabeça. Fui lá na ReHap, comprei, peguei uma imagem que me achava interessante, que era um pouco mais fácil pelas cores e comprei. Eu vi o quanto difícil é, só que o quanto satisfatório. Quando eu fui montando, eu vi o quão difícil era e o quão satisfatório é você enxergar algo totalmente despedaçado. E já já eu vou fazer essa analogia com as coisas da vida, totalmente despedaçado e você tendo que, cara, dedicar a tua energia, tua observação, sua atenção para conseguir resolver aquela imagem. Porque quando a gente vê até problemas da geração Z, da geração alfa, a falta de você não conseguir manter uma atenção plena em alguma coisa, dedicar o seu tempo e conseguir realizar aquilo da melhor maneira, é a falta de você estar totalmente, não ter treinado a sua atenção. A gente cresceu, geração Z, geração alfa, já com o celular na mão, já com uma informação fácil, já com uma tela de carregamento que não era aquela tela dos anos 90 que você esperava 2 minutos para conseguir entrar no site, para carregar uma imagem, e se alguma coisa hoje demora 2 segundos que a gente tem que esperar, a gente já deixa de lado. E durante a montagem, tendo os insights que a vida vai te dando com coisas que você nem imaginava, tanto eu, quanto você, quanto a maioria das pessoas, procura sempre um propósito no lugar errado, observando sempre as nossas qualidades, assim como a gente sempre vai olhar para as peças de um quebra-cabeça, olhando aquelas que são fáceis, aquelas que a cor é muito mais nítida, aquelas que têm uma linha um sombreado, um borrado, uma referência, enfim, alguma referência que é aquela parte fácil. Assim como, quando você olha para sua vida, você vê, cara, preciso de um propósito, preciso de uma direção. Deixa eu olhar para aquilo que eu sou bom, para aquilo que eu já realizei, para aquilo que eu gosto, para aquilo que faz sentido. Só que aí que mora o problema, que faz sentido tudo isso que eu falei, mas aí que mora um problema. Porque se você apenas tentar pegar o quebra-cabeça e montar pelas partes fáceis, beleza, é um primeiro passo, é uma direção. Só que uma hora ou outra você vai se deparar, vai bater o olho para um lado, por uma região ali que você colocou as peças, que você viu, nossa, essa parte é muito difícil, essa parte que vou deixar de lado, essa parte eu não consigo, não consigo entender qual é o padrão que está acontecendo aqui. E assim como você olha para a tua vida e você vê coisas ruins, coisas que você não quis passar no seu passado ou até no presente, está muito ligado com aquilo que é o teu direcionamento e que é a tua imagem final, assim como num quebra-cabeça. Eu chamo de aquilo que foi o seu processo, que foi o seu deserto, o seu sofrimento, está muito ligado com o seu propósito. O teu propósito não está ligado absolutamente apenas com as suas qualidades, mas com você colocar na sua frente tanto a sua qualidade quanto os seus defeitos e encontrar como que aquilo se junta. Eu claramente vou te dar aqui um exemplo. Esse vídeo que você está vendo é um exemplo nítido daquilo que na minha vida sempre foi um problema, seja gravar vídeo, seja timidez. Se você olha para mim hoje conseguindo falar, conseguindo postar diversos vídeos aqui no canal, cara, na adolescência eu era absolutamente tímido, eu era muito gago, eu não tinha a capacidade de olhar fixamente no olho de uma pessoa, eu sempre tive dificuldades de me socializar, só que eu poderia muito bem, e eu fiz isso durante muito tempo, muitos anos da vida, deixar isso de lado. Não maximizar essas minhas qualidades, ver que, isso aí eu tenho dificuldade, não vou olhar para esse lado. Só que no momento que eu vi que
foi feedbacks da vida por meio de pessoas, coisas que eu fui testando, lugares, enfim. Eu tinha uma capacidade boa, sabe? Mesmo que às vezes eu não considere, mas eu sempre ouvi isso das pessoas e, claro, eu tenho que considerar isso de mim também. Uma capacidade boa de me comunicar, de entender as coisas, de pegar livros e conseguir criar uma linha de raciocínio com base em diversas informações. Por exemplo, nesse tema do vídeo, fazer essa linkagem entre o seu propósito com o quebra-cabeça e como que isso se cria uma conclusão para você ter um entendimento sobre alguma coisa. Eu comecei a ver que, opa, eu tenho alguma coisa aí. Só que, peraí, se eu olhar para o meu passado, eu não era essa pessoa. Eu era tímido, era gago, não queria falar, tinha problemas de autoestima, de autoimagem, um monte de coisa, mas agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo aonde que essa minha habilidade inata, dom divino, no sentido cristão espiritual, eu reconheço como dom divino, os dons que Deus dá para cada pessoa e que nós iremos fazer, não um dom aonde você vai ser a melhor pessoa do mundo naquilo que você está fazendo já desde criança, mas não, uma capacidade que você vai desenvolvendo e cada vez mais o seu dom vai sendo revelado. E eu fui percebendo o quanto que eu conseguia tocar as pessoas de maneira emocional, ouvir elas, dar esse direcionamento, como eu falei, por meio de livros, vídeos que eu fui vendo, pessoas que eu fui conversando, linkar um monte de pensamento e ver que as pessoas se sentiam bem, fazia sentido, tinha uma direção. Eu comecei a enxergar isso como, opa, peraí, como que uma coisa que me machucava, mas hoje eu faço bem, como é que eu consigo enxergar isso? Como é que isso faz sentido? E aí que eu tive esse insight de parar de pegar apenas as peças fáceis da vida, falar, eu sou bom de, cara, sei lá, eu bebo água muito bem, eu jogo esse jogo muito bem, eu toco violão muito bem, eu faço qualquer coisa muito bem, só que, peraí, isso é aquela coisa que tá dentro de mim, que faz muito sentido, que eu tenho um gosto, que eu tenho sabe, um tesão de fazer, de passar adiante, de ajudar as pessoas, de maximizar isso ao máximo, que por mais que eu esteja cansado mentalmente, fisicamente, eu ainda tenho uma satisfação daquilo que eu estou fazendo? Será que no violão eu tenho isso assim como eu tenho na comunicação, na leitura sobre temas de comunicação, conversar com as pessoas sobre isso, de passar isso adiante, enfim? Eu fui começando a ter um direcionamento sobre isso. Assim como as peças de um quebra-cabeça. Você vai percebendo que, por mais difícil que tá aquela região, vamos falar que a região do quebra-cabeça, essa parte aqui da parede que é completamente branca. Cara, no começo você não vai conseguir fazer nada. Você olha para aquilo lá, você não tem referência. Como é que essas peças se encaixam? Que ao longo que você vai se encaixando, vendo lá o canto direito do seu quebra-cabeça, vendo que, opa, eu tô conseguindo montar aqui uma imagem, eu tô tendo um direcionamento, isso aqui tá fazendo sentido. Deixa eu agora me olhar para aquilo que não fazia sentido, mas que ainda é o meu quebra-cabeça, ainda sou eu, aqueles problemas, comunicação e tudo mais, timidez, ainda sou eu, e como que eu consigo juntar tudo isso para maximizar cada vez mais o direcionamento que eu tô indo. Então, deixo aqui a reflexão para vocês. O que eu estou fazendo? O que aconteceu na minha vida ligado com sofrimento, coisas ruins, coisas que eu tentei evitar, mas que no fundo, claro, existe o óbvio, existe aquelas coisas que realmente não é para você viver daquilo porque foi muito traumático, foi ruim, não é esse papo do extremismo. Como que eu consigo entender esse meu processo para conseguir me direcionar para o meu propósito? E uma coisa que eu estou tentando fazer a cada vídeo é sempre deixar um direcionamento prático para vocês, seja para fazer, seja para pensar, e não ficar apenas no mundo da teoria, mundo das ideias. Assim como no quebra-cabeça, que você vai na loja, você pega, você espalha ao longo de toda a sua mesa, o local que você vai fazer. Você olha para lá e vê, esse aqui tá difícil, essas peças aqui estão viradas, deixa eu virar ao contrário, deixa eu separar aquilo que tem a mesma cor, aquilo que faz sentido. Fica aqui a recomendação, pega, compra, cara, R$ 40, talvez um pequeno de 50 peças, 100 peças, você consegue montar aí rapidinho, 1 hora, 2 horas, coloca tudo na mesa e observa. Assim como pega todos os seus problemas, escreve, terapia, pessoas que te conhecem, que você tem muita confiança de conversar sobre isso consigo mesmo, com o chat GPT, não importa. Pega tudo que você vê da tua vida, aquele momento ruim, mas que você tem uma pulga atrás da orelha, aquela coisa que você gosta muito e vê, beleza? O que que isso tá tentando falar para mim? Eu não tenho a resposta. É você olhar e você tomar uma conclusão, nem que seja pequena, nem que seja um mínimo direcionamento, uma dúvida. Será que isso aqui faz sentido? Será que isso aqui é um direcionamento? O ponto é,
dá um passo em direção a isso. Olha as suas peças. Quando você monta, quando você separa todas as peças, você não simplesmente, pô, legal, separei, tô olhando isso daí, tô vendo que aquela peça ali se junta com aquilo, aquelas ali não vou conseguir fazer agora, beleza, mas assim como o da vida, tem as pessoas do excesso de teoria, do excesso do mundo das ideias. Vamos botar uma coisa em prática só. Vou trazer esse assunto aqui do canal, que a mudança de vida não é apenas por você ter o entendimento das coisas, da teoria, da psicologia, de o que vem dos seus traumas, mas sim da mudança do comportamento, vem pela prática, vem pelo entendimento, mas muito mais pela prática, de você de pouco em pouco ter essa mudança por meio das suas ações. Mas aí já é outro papo. Que aí você vai começar a entender e falar: opa, eu estou vendo um direcionamento, eu estou vendo tudo que estava aqui jogado, que é um insight máximo que eu tenho há muito tempo. Estou vendo todas essas peças que estão jogadas, que é tudo a minha vida, e falar: beleza, isso aqui se encaixa, isso aqui é alguma coisa. Mas eu preciso agora separar, entender quando olhar para essa e arrumar, quando fazer essa daqui, e você quando montar um quebra-cabeça de fato físico ou resolver algum problema da tua vida, você vê, cara, tava tudo na minha frente. Tava aqui, tudo assim, tudo bagunçado, virado, desmontado de um lado para o outro. Demorou, foi difícil, tive que pensar, quebrar a cabeça, colocar energia. Foram horas, talvez dias, só que, cara, não é que eu consegui resolver isso daqui? E a satisfação que você sente é, caraca, quão burro eu tava sendo, vendo tudo que tava se encaixando, tudo que poderia se encaixar, e só eu precisava colocar um pouco de energia. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso que eu falei. Um abraço e até a próxima.